Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. Oi, crianças, tudo bem? E aí, vamos aprender ainda mais sobre a palavra de Deus? Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre algo muito importante, algo que Jesus fala muitas vezes na Bíblia para nós sermos. E aí, será que vocês já estão imaginando sobre o que nós vamos falar hoje? Jesus nos convida e nos fala para sermos discípulos. Discípulos? Você sabe o que é ser um discípulo? Tenho certeza que você deve até ter escutado já lá na igreja falar sobre discípulo, não é mesmo? Mas hoje vamos aprender mais a fundo sobre o que é ser um discípulo e por que será que Jesus nos chama para ser discípulo, não é mesmo? Então vamos lá. Discípulo, para você entender de uma forma bem facinho, é ser seguidor. Ser seguidor de quem? De Jesus, isso mesmo. Jesus chama várias pessoas para serem seus discípulos. Para quê? Para caminhar junto com Ele, para aprender com Ele, ver as obras que Ele fazia na época e também estarem fazendo junto com Ele. Quando Jesus veio aqui na Terra, Ele chamou um grupo de discípulos para acompanhar Ele, para aprender junto com Ele. E depois, quando Ele morreu e ressuscitou, Ele falou para os discípulos continuarem a obra dEle. Olha o quanto que é importante ser um discípulo. Isso mesmo. E os discípulos levavam a palavra de Deus para as pessoas, levavam sobre o amor de Jesus para as pessoas. E aí, você tem sido um discípulo de Jesus? Olha que importante, Jesus ele nos chama a cada dia para ser discípulo dele, para andar pertinho com ele. Sabe por quê? Tem uma grande diferença. Nós podemos conhecer Jesus, não é mesmo? Antigamente, quando Jesus estava aqui na Terra, existia pessoas que seguiam Jesus, que era a multidão. Por onde ele passava, existia multidões de pessoas que vinham atrás de uma cura, atrás de uma palavra de Jesus. E essas pessoas acreditavam muito em Jesus, mas elas não largavam a vida delas para seguirem Jesus. Olha que importante. Elas iam até Jesus, Jesus falava com elas, mostrava o amor dele para elas, curava muitas vezes elas. Lembra que tem várias histórias que Jesus curou cego, Jesus curou surdo, Jesus curou uma mulher que estava com uma doença de sangue, curou várias pessoas. Mas essas pessoas, elas acreditavam em Jesus, mas elas não largavam as suas vidas para segui-lo. Então ele mudava de uma cidade para outra e as pessoas continuavam na cidade delas. Entenderam? Já os discípulos acompanhavam Jesus em todas as cidades que ele ia. Olha que diferença importante. Os discípulos não estavam com Jesus só para escutar ele falar sobre uma coisa boa ou só para receber uma cura e continuar a vida deles. Não, os discípulos abandonaram a vida deles e seguiram Jesus. Como assim abandonar a vida? Por exemplo, eu sei que eu sou muito pecadora, que eu peco, que eu faço muita coisa errada, mas a partir do momento que eu falo, Jesus, eu queria tanto ser uma discípula sua, eu queria tanto estar te seguindo, ele vai falando pra mim, pra eu largar coisas que eu sou, pra me tornar uma pessoa melhor. E aí vai de mim, conforme as minhas orações, conforme o Espírito Santo trabalhando na minha vida e largando as coisas que Jesus não gosta, os pecados que eu faço, as coisas ruins que não agradam a Deus e começar a segui-lo. E o seguidor, é muito importante isso, crianças. Ele tem que se parecer com o mestre. Quem que é o mestre dos discípulos que nós estamos falando? Jesus. Então, os discípulos de Jesus têm que se parecer com ele, se parecer com Jesus. Será que é fácil se parecer com Jesus? Não é, não. Sabe por quê? Jesus é a única pessoa que veio ao mundo que não teve pecado, que era perfeito, que era manso, humilde, que amava as pessoas. Nós nunca vamos conseguir ser 100% igual a Jesus,
Mas o discípulo, ele tem que a cada dia ir tentando se parecer com o mestre, tentando ser mais manso, tentando ser mais calmo, tentando ser mais amoroso, tentando falar coisas boas para as pessoas em vez de falar coisas ruins. E assim, a cada dia, você vai se parecendo mais com o seu mestre, você vai seguindo ele e ele vai te acompanhando em todos os lugares que você for. Olha, crianças, eu quero muito que cada uma de vocês sintam no coração a vontade de serem discípulos de Jesus, porque isso é muito especial, que a gente tem que se parecer com ele, que nós temos que ser imitadores de Jesus para ser imitadores de Cristo. Como assim? Ele fala mais ou menos assim, que assim como ele imita o Pai, então ele imita Deus, nós devemos também imitá-lo para cada dia sermos pessoas melhores. Olha que importante, é muito especial isso, nós temos que a cada dia, para nós nos tornarmos uma pessoa melhor, estar seguindo a Deus, seguindo a Jesus. E olha, não é porque Jesus precisa não. Lembra que eu já falei pra vocês que Deus, ele pode fazer todas as coisas, ele olha pra tudo que está acontecendo. Jesus, ele e Deus, não são a mesma pessoa? Jesus, Filho, Deus Pai e Espírito Santo são a mesma pessoa, mas ele não precisava da gente, não é mesmo? Só que ele nos ama tanto, 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 que ele nos chama. Lembra que eu falei no Natal que Deus tinha um plano perfeito? Então, ele mandou Jesus para nos chamar para pertinho dele, para falar, olha, venham ser meus discípulos, venham me seguir, larguem suas vidas de pecado e me sigam e venham até mim, porque aí a gente vai conquistando mais pessoas. Quando a gente se torna discípulo de Jesus, a gente vai conversando com as pessoas sobre Deus, sobre Jesus, e assim a gente pode também atrair mais pessoas para Jesus. Olha que maravilhoso! Além de Jesus nos chamar para ser discípulos dele, ele quer que a gente vá até as outras pessoas para falar sobre ele, para que Jesus ainda consiga mais discípulos através da gente. Olha que especial, crianças! A gente pode ser um instrumento de Jesus, não é mesmo? E também conseguir atrair pessoas, ser pescador de vidas. Olha que coisa bonita! Pescador de vidas, eu estar pescando pessoas para Jesus. E sobre isso me lembrou sobre um dos discípulos de Jesus. Um dos primeiros discípulos que Jesus chamou para segui-lo. E aí, você ficou curioso? Vamos então falar um pouquinho sobre ele. Como que Jesus falou com ele pela primeira vez, como que chamou ele para ser discípulo. O nome dele é Pedro. Gravem esse nome, Pedro. Pedro, ele era pescador naquela época de Jesus. O que o pescador faz? Ele vai no barquinho, em alto mar, joga a rede e fica esperando os peixinhos, não é mesmo? Então ele pegava os peixinhos e vendia, era a forma de sustento dele. Ele vivia como pescador. Ele e o irmão dele estavam um dia num barco, o irmão dele se chama André. Estavam num barco pescando. Foi um dia que eles ficaram o dia inteiro lá no mar, tentando pescar e não tinha um peixinho. Imagina, eles ficaram um dia inteiro lá debaixo de sol, esperando e não apareceu um peixinho para eles. Então eles voltaram para a beira do mar, encostaram o barquinho e ficaram lá, porque já estava anoitecendo e eles não tinham mais peixe, não conseguiram pescar nada. E Jesus estava passando pelo mar da Galileia, que era onde eles estavam. E Jesus avistou Pedro e André. E lembra que eu falei que Jesus ele já sabe de todas as coisas? Então, Jesus já sabia que Pedro seria um discípulo dele, não é mesmo? Então, ele chegou para Pedro e falou para Pedro que era para ele levantar, pegar a rede e voltar para o mar. E Pedro ficou olhando e falou, mas como assim, Senhor? Pedro já conhecia sobre Jesus, já escutava falar sobre ele. E ele falou, mas Senhor, eu fiquei o dia inteiro lá pescando, cansado, não teve peixe nenhum. E agora o Senhor fala pra eu voltar lá e pescar porque vai ter peixe. Ele meio que fala assim pra Jesus, mas depois ele fala, mas como o Senhor disse pra mim, olha como Pedro foi obediente. Então eu vou. Então ele pegou a rede,
foi no barco e olha a diferença. Dessa vez, Jesus estava com ele. Não esqueçam disso, hein? A diferença da nossa vida sem Jesus e nossa vida com Jesus. Então, ele foi no barco com Jesus e foi em alto mar, ele com seu irmão Jesus, e jogaram a rede e mesmo assim não pegaram nenhum peixe. Olha, mas como assim? Então, Jesus falou para Pedro, Pedro, pega essa rede e joga desse lado. Ó, Jesus deu uma ordem para Pedro. Então, Pedro pegou a rede e jogou do outro lado. Depois que ele jogou a rede, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. A rede estava lotada de peixes. Olha que coisa maravilhosa. Ele tinha acabado de jogar de um lado do barco, não tinha peixe nenhum. E depois ele jogou do outro lado e encheu a rede de peixes. Na Bíblia fala que encheu de tanto peixinhos, que eles tiveram que pedir ajuda das outras pessoas, dos outros pescadores, para irem lá e ajudarem ele a puxar e colocar no barco. Imagina de tanto de peixinho que eles conseguiram pegar. Vocês viram como foi um milagre de Deus? Deus estava se mostrando presente na vida de Pedro. Então, depois disso, Pedro chega para Jesus e fala, Jesus, que maravilhoso, mestre! Mestre, o Senhor é o mestre da minha vida, porque Jesus se mostrou presente na vida dele na área que ele trabalhava. Olha que interessante! Jesus, ele pode se mostrar presente aonde você estuda, uma coisa que você gosta de fazer. Eu gosto de desenhar e Deus pode falar comigo através de um dia que eu tô lá desenhando. Jesus falou com Pedro através da pescaria. Olha só! Então ele pode falar com você através de várias coisas que você gosta, que você ama. E Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você é pescador, mas eu te convido a partir de hoje para ser pescador de vidas, para ele largar a vida que ele estava vivendo e sair, seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. E em vez de pescar peixinhos, pescar vidas para Jesus. Olha que maravilhoso que Jesus convida Pedro para ser pescadores de vidas. Pedro, largue aqui o seu emprego, largue a sua vida e venha ser pescadores de vida junto comigo. Então, Pedro se tornou um discípulo de Jesus, assim como os outros que ao longo da Bíblia vai contando. Mas não esqueçam, crianças, Jesus ele pode vir no nosso coração e falar através de algo que a gente gosta, que a gente faz no dia a dia e falar, Júlia, eu te convido para ser pescador de vidas junto comigo. Olha que especial! Imagina ele falando o seu nome. Eu te convido para ser pescador de vidas junto comigo. Olha que especial! Mas para isso, nós temos que fazer uma coisa que é muito importante. Reconhecer que Jesus é o mestre das nossas vidas, que ele é o Senhor das nossas vidas. Pedro reconheceu, mestre, o Senhor é o Senhor da minha vida. Vocês viram? Ele reconheceu. E nós temos que todos os dias reconhecer para Jesus que nós somos pecadores, nós somos mesmo, né? Nós não somos perfeitos, mas que Jesus, mesmo sabendo que nós somos pecadores, ele nos ama e ele só quer que a gente reconheça que ele é o Senhor da nossa vida. Ele tá lá na nossa porta batendo. Só basta a gente abrir a porta do nosso coração que ele vai entrar e ele vai nos chamar. Venha ser discípulo meu, venha me seguir, venha ter uma vida junto comigo. Mas, crianças, para ser discípulo não é tão fácil, sabia? Porque, como eu falei, não é fácil parecer com Jesus. Então, a cada dia, nós temos que buscar melhorar. Buscar ser melhor do que nós éramos, buscar pecar menos, buscar ser mais amoroso, falar de Deus para as pessoas. Vocês sabiam que Pedro... Lembra como tem a história de Pedro? Ele era uma pessoa que não era muito fácil de lidar, não. Sabiam disso? Pedro era uma pessoa bem estressadinha, verdade, bem brava. Na Bíblia relata vários episódios que Pedro era uma pessoa estressada, nervosa. Mas mesmo ele tendo esse defeito, esse pecado, Jesus chamou ele e falou, Pedro, me siga. E Pedro, conforme a trajetória dele junto com Jesus, ele vai se tornando uma pessoa mais mansa. Ele vai reconhecendo que Jesus está com ele e que ele não precisa ser uma pessoa assim. Ele pode ser uma pessoa muito melhor junto com Jesus. Olha que maravilhoso. Independente dos defeitos que você tenha, independente do que você é, Jesus ele só vê as suas qualidades e ele quer que você siga ele para
aos poucos ele ir junto com você, corrigindo seus defeitos, te tornando uma pessoa melhor. Mas basta você aceitar ele como seu Senhor e Salvador da sua vida e assim se tornar um pescador de vidas para Jesus. Depois que a gente conhece sobre Jesus, crianças, e se torna um discípulo dele, a gente não pode ficar parado. Imagina, eu conheço Jesus, vou ficar parado, né? Tem tanta gente na nossa escolinha, na nossa igreja, na nossa família. Tem tantas pessoas que precisam escutar sobre o amor de Deus, escutar sobre Jesus. E você conhece e vai ficar sem falar nada? Então, Jesus te chama para ser discípulo dele e, além disso, para falar para as outras pessoas. Para a gente fazer o quê? Pescar essas pessoas para Jesus, chamar essas pessoas. Imagina, você vai pro seu amiguinho que não conhece Jesus e fala para ele, viu, você conhece sobre Jesus? Aí ele vai fazer, Jesus, já escutei falar. Aí você fala, ai Jesus, então ele morreu por nós, ele nos chama para ser discípulo dele porque ele morreu e ressuscitou e ele tá vivo e ele quer que você esteja pertinho dele, ele te ama tanto, tanto, tanto. Imagina se esse seu amiguinho reconhece que Jesus é o Salvador da vida dele. Olha que legal! Então, além de você ser um discípulo de Jesus, você pode chamar seus amiguinhos, a sua família, seu papai, sua mamãe, seus tios, seus priminhos que às vezes não conhecem sobre Deus, chamar eles para estar pertinho de Jesus. E é isso que Jesus ele quer, crianças, a todo momento, que a gente esteja caminhando junto com ele. E assim, depois de caminhar junto com ele, se tornem pescadores de vida, pessoas que estejam dispostas a trabalhar para Jesus, dispostas a falar de Jesus para conseguir pessoas, mais pessoas para Ele, para o reino dele. Amém, crianças? Vamos então fazer uma oração para a gente encerrar nosso estudo de hoje? Papai do céu, obrigada, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigada, Senhor, porque mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos ama muito, 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 muito e nos chama para ser seus discípulos. Senhor, muito obrigada, Senhor, por o Senhor estar nos chamando nesse momento para te seguir, Senhor, para cada dia estar mais pertinho com o Senhor e que nós, Senhor, estejamos abrindo nossos corações para ti, abrindo nossos corações para ouvir a tua palavra e que a cada dia a gente se torne pessoas melhores, Senhor, e que o Senhor também nos use, Senhor, para chamar outras pessoas para conhecer a ti, que a gente consiga ser pescadores de vidas, assim como o Senhor falou para Pedro, que a gente consiga ser pescadores de vida no teu reino, chamar pessoas que não te conhecem para pertinho de ti, Senhor. Te peço por cada criança, Senhor Deus, que o Senhor esteja com cada criança, com cada casa, com cada família, Senhor Deus, guardando e protegendo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, crianças. Um beijo e até semana que vem. Tchau!